Muito bem, voltamos. Eu já estou aqui com a minha Bíblia na mão. Estamos aqui recebendo realmente algumas mensagens. Muito obrigado. Está aqui já o meu notebook. Deixa eu ver se dá para ler alguma antes da gente entrar na palavra. Deixa eu ver aqui. É que eu estava habituado com o iPad que deu um pequeno probleminha. Mas vamos ver aqui, ó. Deixa eu tentar abrir. Eu recebi 15 mensagens, mas eu não estou... Deixa eu ver. Ah, tem uma aqui, ó. Márcia Niagri. Paz, pastor. Deus abençoe a sua obra. O Senhor é uma bênção. Deus prospere a sua vida. Amém. Que seja assim. Irmã, muito obrigado, querida. Deus abençoe a senhora. Uma bênção, eu acho que são vocês que assistem à programação da Just, que é uma programação diversificada, com muitos programas, né, dos mais diversos assuntos, e mesmo assim vocês me dão essa atenção que eu acho preciosíssima. Isso eu falo de coração mesmo, porque fazer parte, né, da programação da Just, para nós, sem dúvida nenhuma, já foi uma grande bênção, uma grande promessa do Senhor. Então, obrigado, viu, minha irmã, pelo teu carinho. João Sprosser. Não, acho que isso aqui deve ser uma mensagem de outro programa. Bom, daqui a pouquinho, vamos ver se dá para a gente ler algumas mensagens aqui, tá bom? Eu acho que eu não estou sabendo manusear direitinho aqui ainda esse novo sisteminha aqui. Eu estou dando um atualizar. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, amém. Se não, eu agradeço aos irmãos que estão nos enviando todas estas mensagens. Muito bem, Bíblia aberta. Deixa eu olhar aqui um pouco para esta câmera, porque eu quero falar de mais perto contigo, tá bom? 2 Crônicas, no capítulo de número 30. Eu vou ler uma passagem que diz aqui assim, olha. Depois disto, enviou Ezequias mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. O rei e os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês, guarde isso, no segundo mês. Não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham consagrado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha reunido em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Talvez você que apenas ouviu eu ler, ou leu, ainda não, talvez não tenha entendido a importância desta passagem, quando o rei Ezequias, um dos reis de Israel, um homem que eu até pedi ontem para a igreja que lesse também o capítulo 29, porque neste tempo Israel estava meio sem direção. O culto a Deus tinha sido quebrado, as pessoas já não buscavam mais a face de Deus, já não adoravam mais Deus em espírito e em verdade, já não adoravam mais. Você vê que a Páscoa, que para o judeu era, né, a festa mais importante, porque a Páscoa lembrava a saída do povo do Egito, a libertação que Deus deu ao povo do Egito. Então, o que aconteceu? A Páscoa era celebrada naturalmente no primeiro mês, que era o mês de Nissan, o mês que para nós é diferente, o calendário judaico, para nós é o mês de abril. O primeiro mês para os judeus é o mês de Nissan, que para nós é o quarto mês, que é o mês de abril. Religiosamente, a Páscoa era celebrada no 14º dia deste mês de Nissan. Mas o culto a Deus e a atmosfera daquele lugar estava tão carente, estavam tão afastados de Deus, que o rei tentou viabilizar esta Páscoa, mas começando, já não haviam sacerdotes consagrados, suficientemente consagrados, para receber a multidão que vinha para Jerusalém para celebrar a Páscoa
do Senhor. Então o que aconteceu? Passou esse 14º dia do mês de Nissan, ninguém talvez sentiu falta, mas Ezequias, o rei da atualidade, daquela época, ele não aceitou essa condição. E ele reúne lá os seus príncipes, ele reúne alguns dos seus ali que ajudavam no reinado, os seus magistrados, e ele fala, olha, mesmo que seja fora da época, mas nós precisávamos celebrar a Páscoa do Senhor. Talvez alguns disseram para o rei Ezequias assim, rei, mas agora só o ano que vem. Agora não tem mais como, porque é uma regra, um mandamento que todo 14º dia do primeiro mês deveria celebrar a Páscoa, mas o culto a Deus tinha sido quebrado. E eu me lembrava, enquanto eu preparava aquela mensagem, essa mensagem que foi ministrada ontem na nossa igreja, eu me lembrava de um homem que uma vez me procurou na igreja, numa das igrejas que eu era pastor, e ele disse que ele estava afastado de Deus, mas que ele tinha um desejo muito grande de voltar. E quando eu ouvi o que esse homem disse, eu, naturalmente, como qualquer pastor fala, eu disse a ele assim, mas então por que o senhor não volta? Volta para o Senhor Jesus, ele está de braços abertos te esperando, e ele balançou a cabeça assim, me contrariando e disse, pastor, eu sei que a tua mensagem é dizer aos cativos que voltem, mas o senhor não sabe o que se passa na minha vida. O senhor não imagina que todos os dias eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso, e eu vou ajuntando um entulho que está cada dia mais aumentando e me distanciando de Deus. Quanto mais eu quero voltar, mais difícil fica. Essa dívida com Deus vai crescendo. E eu louvo a Deus por isso, que eu ouvi há muitos anos atrás, porque me deu um entendimento, porque é muito fácil quando nós queremos apenas decidir tomar uma atitude, ou sim ou não, e quando nós queremos essa atitude, simplesmente nós vamos e tomamos uma atitude, que depende apenas de você, apenas do seu esforço, talvez físico, mental, depende apenas do teu querer, mas muitas vezes nós também devemos respeitar e compreender que infelizmente existem muitas pessoas que querem voltar para Deus, estão distantes de Deus, mas a dívida está crescendo. E quanto mais cresce essa dívida, maior é o desejo de estar distante e não perto. Então, na noite de ontem eu trouxe esta palavra, e o que me chamou a atenção foi que quem poderia mudar uma regra judaica, uma lei, uma festa judaica? Ezequias não queria que o povo ficasse distante. Ezequias vai pedir para que o Senhor aviva de novo o povo de Israel. E ele vai, e ele conversa ali com os principais do seu reinado, e eles chegam à conclusão de tentar fazer a Páscoa no mês seguinte, depois de 30 dias, no segundo mês, algo que era praticamente impossível de ser aceito pelo povo de Israel. Perderam-se a Páscoa. Um ano sem Páscoa quer dizer um ano sem vida, um ano sem as bênçãos, um ano sem a prosperidade, sem as promessas de Deus. Israel estava mergulhado num declínio espiritual nessa época, mas a Bíblia fala que Ezequias, ele contrata ali os seus correios, que eram homens enviados como correios, mensageiros do rei, e levavam cartas a todos que eles encontravam em todo o território de Israel. Eles tinham uma nova ordem dizendo, essa nova ordem do rei dizendo que seria celebrado no segundo mês, no 14º dia do segundo mês, a Páscoa. A Bíblia diz que muitos zombaram dos mensageiros quando ouviram isso, porque disseram, é impossível, nós não vamos dar crédito a isso não, já passou, não houve Páscoa, não sabemos se vai haver mais. Mas a Bíblia diz que muitos, no versículo 11 diz, todavia alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a Bíblia fala que quando chega essa época, esse 14º dia do segundo mês, uma grande multidão se reuniu
para celebrar a Páscoa do Senhor. Uma Páscoa fora de época. Uma Páscoa fora de uma data extremamente importante para os judeus, que lembrava em memória da saída do cativeiro do Egito. Uma época que não poderia ser esquecida por nenhum homem, nenhuma mulher que cria em Deus, que lembrava dos seus antepassados que saíram do Egito pela mão forte de Deus. O que eu quero dizer a você que talvez esteja nos assistindo é esta palavra. Deus está disposto a não mais considerar a montanha de entulho que talvez você foi deixando crescer em muitos sentidos da sua vida. Você sente vontade, mas a dívida está grande. Deus vai hoje esquecer do que ficou para trás e Ele vai aceitar. É bíblico. Muitas pessoas, muitos teólogos dizem que no Velho Testamento não existia a graça de Deus. Hoje, biblicamente, nós vivemos a era da graça. Só que nessa passagem é nítida a visão que nós temos, o quão Deus é maravilhoso e misericordioso. O apóstolo Paulo diz que o Senhor já não vai mais considerar o tempo da ignorância. Deus não vai mais considerar o tempo em que nós estávamos afastados do seu amor. Ele continuou. A dúvida deste povo, a dúvida desses sacerdotes. A Bíblia diz que os sacerdotes chegaram à presença das pessoas, à presença do rei dentro do templo, eles chegaram envergonhados, porque eles eram os principais responsáveis pelo declínio espiritual da nação de Israel. E eles chegaram humilhados, envergonhados, mas eles tinham certeza de uma coisa: se Deus nos perdoar, o culto a Deus será restabelecido. E foi o que aconteceu. O rei Ezequias vai fazer esta oração, preste atenção. No versículo de número 18, no final do verso 18, Ezequias diz assim: porém orou Ezequias por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe todo aquele que se dispôs de coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado do acordo com a purificação do santuário. Quando o rei ora, paira uma dúvida agora sobre toda aquela nação, sobre todos os sacerdotes, todos envolvidos, todos atrasados, porque a Páscoa deveria ter sido há 30 dias atrás. A lei, talvez, para muitos estava sendo quebrada. A dúvida era o que Deus iria pensar disso. Deus receberia ou não este culto a Ele? E diz no verso de número 20, se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o seu povo. Deus recebeu, ainda que atrasado, ainda com a dívida do atraso, Deus recebeu a adoração do seu povo. E é isso que eu quero dizer a você, que está aí talvez me assistindo agora. Acredito eu que quando a gente sai da presença de Deus, a dívida cresce. E quanto mais ela cresce, mais difícil fica para acertarmos esse débito. Mas Deus hoje vai mudar a regra para você. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado naquela Páscoa, lá na saída do Egito, está vivo e Ele continua sendo hoje aquele que nos purifica de toda transgressão, de todo pecado. Eu acredito que é realmente difícil e eu respeito isso na sua vida, mas eu também acredito uma coisa. A Bíblia fala que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então a graça é exatamente para quem já não tem mais força, para quem já não tem mais condições. Receba essa palavra, tome essa decisão na tua vida. Deus recebeu uma Páscoa do seu povo com 30 dias de atraso e Ele sarou o povo. E Ele abençoou muito o reinado do rei Ezequias. Que eu possa ser hoje como o rei Ezequias na sua vida. Mesmo em atraso, vamos celebrar a tua salvação em Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra possa te abençoar.
em nome de Jesus. Deixa eu ler umas mensagens aqui que chegaram a mim. Andressa Belo, minha sobrinha, tio, não esqueça de divulgar o Face e o Twitter do Palavra Acústica. Fê, você pode colocar aí para mim, por favor, querido? Olha, eu recebi aqui quase 20 mensagens dos irmãos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. O Palavra Acústica no Twitter e no Facebook, tá bom? Você pode participar também conosco. É muito bom saber que vocês estão participando. Tem outras mensagens aqui, juntos com a minha. Deixa eu ver. Desce, né? Aqui, tá? Deixa eu descer e dar uma atualizada. Eu vi no Note que a minha Amanda não tem dia, não tem hora para celebrar a Páscoa. A Amanda manda uma mensagem. Não tem dia nem hora para celebrar a Páscoa? Acho que foi uma pergunta, né, querida? Nós celebramos a Páscoa, para nós não tem mais sentido, porque o Cordeiro Pascal é Jesus. E ele, como você diz aqui, não tem dia e não tem hora. Nós celebramos a nossa libertação em Jesus Cristo todos os dias, tá? Sabe que há uma tradição da Igreja Romana que a Páscoa é em abril, a Páscoa é celebrada tantos dias depois da saída do Egito, 40 dias, se não me engano, da saída do Egito, foi celebrada a Páscoa, tá? Para nós, a Páscoa é todo dia, é o Cordeiro Santo de Deus, tá bom? Deixa eu dar mais, eu explico depois até com mais calma para vocês, essa questão da Páscoa para a igreja cristã. Irmãos, eu estou chegando aqui no minuto final do meu programa, é isso aí? 3 minutos? Então dá para a gente dar uma lida aqui. Deixa eu dar uma atualizadinha. Ele está atualizando. Mostra aqui que eu já recebi muitas mensagens. Vamos ver aqui. Mesmo descendo, ele está atualizando. Nome TV Globo, não, acho que não é para mim. Queridos, a minha esposa, eu vi uma mensagem dela no notebook, ela e a Teté, um beijo para vocês, minhas queridas, minha esposa, e a Edna, glória a Deus, que programa maravilhoso. Obrigado a senhora, minha irmã, por estar nos prestigiando, programa maravilhoso que nós temos a companhia de você aí conosco, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se dá para ler mais uma aqui, Ele vai travando. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ajuda aí, ajuda eu. Muitas mensagens. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a participação de todos que mandaram suas mensagens aqui no Palavra Acústica. Fico devendo, tá? Devendo para os irmãos que mandaram mensagens e eu não pude ler nessa noite de segunda-feira. Eu não vou confirmar para vocês se segunda terá algum convidado aqui, mesmo que não esteja convidado nenhum, que a gente não consiga contato com nenhum dos nossos convidados, porque vai chegando no final do ano, as agendas vão ficando mais espremidas e realmente tem sido difícil. Quero dizer que, para mim, estar aqui é uma grande satisfação. Espero que a gente possa abençoar você. Você que está precisando de uma oração, gostaria de especificar um pouco mais o seu problema, e nesse campo aqui você não consegue, talvez, fazer isso no programa ao vivo, você pode rever esses programas. A partir de amanhã você já assiste toda a nossa programação, desde o primeiro até o último programa. Você entra no Rabiscos em Palavras, você vai descer lá no blog, aí você vai ver um campo lá, faça o seu pedido de oração. Eu faço questão de responder para você, deixa lá o teu e-mail, porque eu respondo todos os e-mails que as pessoas têm me enviado, eu respondo um por um, tá bom? Deixa lá o teu pedido de oração, nós imprimimos e eu pessoalmente levo para a igreja e nós estamos intercedendo pela tua vida, tá bom, queridos? Muito bem, quero agradecer a Just TV pela oportunidade de estar aqui mais essa segunda. Um forte abraço a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, mesmo você que fala, eu não gosto nem de pastor, mas eu não mudei, eu continuei assistindo o programa. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, e olha, Deus tem planos maravilhosos na tua vida, tá bom? Eu sou o pastor João Paulo,
O meu programa aqui é o Palavra Acústica, e se o Senhor não voltar antes, porque nós cremos na vinda dele, segunda-feira que vem nós estaremos aqui de volta. Um forte abraço, fiquem na paz, fiquem na bênção e viva aquele que vive para todo sempre, Jesus, o nosso Senhor. Tchau, meus irmãos, que Deus te abençoe.